pessoal, tudo beleza? Estou aqui mais uma vez para comentar com vocês sobre a leitura diária e hoje nós falaremos um pouco dos capítulos de 9 a 12 de Romanos. Como você já tem visto no estudo de Romanos, o texto geralmente vai falar sobre a questão da fidelidade de Deus e como Deus continua fiel ao homem, como a sua soberania é colocada no mundo e como Deus soberano, Deus da aliança, é o mesmo até para os gentis. Lembrando o contexto que Paulo vai escrever essa carta aos romanos, povos que recebem o evangelho em meio a um período de dominação daquele mesmo império. Então ele está tentando explicar um pouco dessa cultura religiosa, do monoteísmo, a homens que eram politeístas. Então, por isso que é um texto bastante complicado, porque como transformar uma coisa tão abstrata em algo tão prático. No capítulo 9, a gente vai ver que os primeiros capítulos retomam a questão da promessa feita a Abraão, e que essa questão não era vinculada somente ao povo de Israel territorialmente, mas todos aqueles que ouvissem a palavra de Deus. Por volta do versículo 14, nós temos uma fala bastante complicada assim, para o nosso meio, que vai falar sobre a questão da soberania de Deus, que Deus abençoa quem Ele deseja e Ele não dá a bênção a quem não deseja. E muitos acham assim, muito difícil de compreender esse texto. Mas Deus é o Criador e Ele é soberano. O texto em si não quer falar se Deus é mau ou se Deus é bom. Deus é soberano. E nossa natureza humana é muito restrita para entender essa soberania de Deus. O texto é para demonstrar que o objetivo de toda a criação e o objetivo de todos aqueles que estão sobre a soberania de Deus é a glória de Deus. Se a gente vai entender ou não, é uma questão de iluminação do Espírito Santo e às vezes uns vão entender, outros não, vamos morrer sem entender. Mas desde que seja o objetivo da nossa vida a soberania de Deus. Quando no capítulo 9 se conta a história de novo, relembra dos nomes dos patriarcas de Israel, é uma noção de entender a ação de Deus e a insuficiência humana de tentar entender a ação de Deus. Lá é contada até a história do povo, quando sai do Egito, como que Deus endurece o coração do faraó, que ele não precisava fazer isso, mas a ação de Deus ela é muito superior. E Paulo está tentando demonstrar aqui o aprendizado e a ligação do povo com Deus e como que aquelas grandes coisas feitas por Deus através do seu povo serviu para engrandecer a glória de Deus. No capítulo 10 vai continuar a pergunta sobre a questão das pessoas da aliança. O que acontece com essas pessoas da aliança? O rompimento da aliança com Deus. E a questão que Paulo vai colocar aqui é da rejeição dos seus à palavra. Que Deus escolheu um grupo para pregar a sua palavra na terra e eles rejeitaram e Deus não ia deixar a sua palavra morrer. Ele escolheu outros. Não quer dizer que o seu povo deixa de ser importante aqui. O povo de Israel ainda é muito importante para o projeto dele, pois a partir deles que a pregação do evangelho parte para o mundo. Mas aqueles que rejeitaram a palavra de Deus seriam humilhados, porque agora quem pregaria aos judeus seriam os próprios gentis. Então a questão da ressalva de Paulo é que a promessa não está se limitada somente ao território de Israel. Agora ela seria pregada a outros e até o território de Israel receberia a mensagem desses outros futuramente. No capítulo 12, a gente começa a ver a segunda parte do livro de Romanos, que é mais essa questão prática da soberania, da justiça de Deus e como ela se manifesta no dia a dia dos cristãos. E uma questão muito importante aqui é a de sacrifício. Paulo retoma uma nova noção de sacrifício, porque os holocaustos do mundo antigo, que é visto no Velho Testamento, é de animal. E Paulo vai colocar aqui que o importante não era a morte do animal, e sim como o homem estava preparado para abrir mão de um animal tão importante em prol do reino, em prol de Deus. Então agora Paulo vai colocar que o importante do sacrifício é o coração do homem. E no versículo 2 vai vir sobre a questão de que o próprio sacrifício é você, e se você quer ser um sacrifício, você não tem que se moldar ao mundo, e sim transformar a sua mente cada vez mais na palavra, porque quando você estiver firmado na palavra e renovando sua mente, quer dizer que você vai aprender mais e você vai se tornar um sacrifício real. Por enquanto é só isso, e eu espero que continuem firmes, e mais uma vez a pergunta, você já leu a Bíblia hoje? E aí, já leu a Bíblia hoje?